Conheço, Caroline. A gente não é íntimo pra eu te chamar de apelido e tal. Tô brincando, Carol, desculpa. A brincadeirinha, é porque eu não consigo chamar ninguém pelo apelido se eu não conhecer, entendeu? Bom, eu vou passar um vídeo aqui. Peraí. É um vídeo de um amigo meu, professor, e como ele tem as manhas, né, de professores de cursinho e tal, eu acho importante a gente começar a aula de hoje vendo esse vídeo, porque para simplificar algumas questões, algumas coisas que seriam pertinentes que a gente vai ver hoje, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só mutar aqui. Eu gostaria que alguém me falasse, por gentileza, se consegue ouvir o áudio, porque eu não posso sair da outra tela, tá? E a aula de hoje a gente vai falar de um filósofo muito importante para a história da filosofia, se chama Aristóteles. O que muita gente não sabe é que Aristóteles foi discípulo de um outro grande filósofo, Platão. Ora, como discípulo, o Aristóteles não seguiu tudo que o Platão afirmou. Ou melhor, ele não seguiu nada, ele negou toda a teoria de seu mestre. A gente costuma dizer que o Aristóteles trouxe a ideia platônica de volta para a Terra. Platão defendia a existência de uma ideia separada do mundo sensível, de um mundo inteligível. O Aristóteles nega tudo isso. Mas como assim? Que mudança o Aristóteles realizou na filosofia platônica que deu tanta repercussão? O Aristóteles defende que o ser, ou seja, tudo que existe, a existência em si, possui um atributo que define ele, enquanto Platão afirmava que esse atributo era o originário. Pois bem, o Aristóteles faz essa mudança afirmando que o ser possui um atributo definidor que se encontra no próprio ser. Ele chama esse atributo de substância. O que é a substância? A substância é aquilo que define o ser. Todo ser possui uma substância, algo que o define, que se eu retirar dele, ele deixa de ser o que é. Essa é a substância. Vamos pegar um exemplo. O homem, o ser humano. Qual seria a substância do ser humano? O que define ele? Se eu tirar dele, ele deixa de ser o que é. Vamos pensar, vamos raciocinar. O que só o ser humano tem que define ele, que sem isso ele deixa de ser o ser humano? Não seria a razão, a racionalidade? A racionalidade humana é a substância dele. Mas qualquer ser possui uma substância, independente de qual seja. A do ser humano é facilmente definido. É a razão. Porque se eu tirar a racionalidade do homem, ele deixa de ser o ser humano. Quando você olha um homem e olha um animal qualquer, qual deles tem razão? O ser humano. Por isso, esse é o atributo definidor. Além desse atributo definidor, o Aristóteles vai falar também que o ser possui atributos que não definem. Esses atributos são aqueles que não vão fazer diferença, que o ser não vai deixar de ser o que ele é, não vai mudar, mesmo que esses atributos se modifiquem ou não existam. Pegue o mesmo exemplo, o homem. O que não define ele, que pode mudar a todo momento, que independente disso ele vai continuar o mesmo, enquanto essência e enquanto substância? A aparência, a parte física, os atributos. Um homem pode ser magro, gordo, alto, baixo, cor do cabelo diferente, cor dos olhos diferente, fazer uma plástica. Isso tudo vai mudar nele, isso são os acidentes, não fazem diferença para a existência dele. Enquanto que a substância será a mesma. A substância do homem, para todos, é a razão. E os acidentes se modificam no decorrer da sua existência. Nunca vai mudar. Esse é o Aristóteles. Então essa é a mudança que ele faz, que ele realiza na filosofia platônica. Beleza, galera? Ainda falando, ainda no tema da substância do acidente, pode chegar um aluno e me questionar: professor, Zé, e um objeto qualquer? Definir a substância, o acidente do ser humano é simples, é fácil. Mas e outros seres, como objetos? Como que a gente define? Também é possível. Em primeiro lugar, a gente deve saber que naquele ser possui uma substância acidente, independente de qual seja, mas possui. A gente vai definir isso agora. Vamos pegar um exemplo deste pote. Esse pote tem algo que define ele, que se eu tirar dele, ele deixa de ser o que ele é. Então ele tem uma substância. Pensem comigo, o que se eu tirar dele, deste pote aqui, ele vai deixar de ser um pote? Não seria a função? A função desse pote é a sua substância, é o que define ele. Sem a função, ele perde o sentido. Se eu tirar o fundo dele aqui, ele serve para guardar alguma coisa, armazenar? Acabou. Essa é a substância do pote. Independentemente se a substância seja realmente isso, a gente define como uma função. E os acidentes? Os acidentes estão na cara, é óbvio. É as características físicas, o fato dele ser desse material, o fato dele ser todo ilustrado, desenhado, colorido. Ele poderia ser transparente, poderia ser de plástico. Não mudaria o fato dele ser um pote que tem a função de armazenar algo. Então tá aí a substância, o acidente de seres como um pote.
Bom, galera, vamos lá então. A gente já resolveu, já definiu qual que é o conceito de substância e acidente. Agora a gente passa para outra questão, que é a famosa querela dos pré-socráticos, Parmênides e Heráclito. Platão, em outro momento, já havia resolvido essa questão e Aristóteles agora vem com a teoria do ato em potência e resolve. Bom, pessoal, a primeira parte do vídeo é a parte que eu queria que vocês assistissem. Vamos lá. Quem está por aí? Quem pode me dizer o que ressaltou primeiramente na compreensão de vocês, assim? O senhor está querendo dizer o que a gente entendeu? Exatamente. Ah, tá. Professor, é que eu tô meio lenta hoje, eu acordei agora há pouco. Acordei atrasada. Toma café. E aí, o que foi? O que vocês entenderam? Eu entendi. Ele no início fala que o Aristóteles ele contraria, eu acho que tudo ou a grande maioria da filosofia do Platão. Ótimo. E depois ele fala sobre substância e o outro negócio agora que eu não lembro o nome, eu confundi lá. Mas só que a substância seria a essência, aquilo que se eu tirar de um determinado ser, de um determinado alguma coisa ali, acaba que perde a função, perde aquilo que ele é. Ele deixa de ser Ótimo. aquilo. Perfeito, perfeito. E o outro, que eu não lembro agora o nome, Acidente. Ah, tá. Esse daí, é acidente, né? É. Tá. Ele, tipo assim, você pode tirar, você pode mudar aquilo de um ser, determinadas coisas, mas só que não vai mudar a função dele, não vai mudar o que ele é. Ótimo. Então, assim, você entendeu praticamente tudo que eu queria que vocês entendessem do vídeo. Tá vendo, Alexandra? Você perdeu seu cargo de professora, de futura professora de antropologia, de filosofia, tá? Então, se eu fosse você, eu tomava um café aí para dar uma acordadinha. Pessoal, aonde nós paramos na última aula? A gente iria começar a metafísica aristotélica, não é isso? Ou não? Hein, pessoal, aonde que eu parei na última aula? Foi exatamente aqui, não foi? Nós vimos aí nós vimos uma introdução ao pensamento de Aristóteles, né? E a gente iria começar a partir daqui. Gente, por que eu passei esse vídeo? O Zé Roberto, a gente se formou junto, né? Não, Carol, você entende sim, porque você sabendo escrever sobre aquilo que você aprende significa muita coisa já. Então, o Zé Roberto, a gente graduou junto lá em Uberlândia, só que a gente tomou alguns caminhos distintos, né? O Zé Roberto é um queridinho, além de ser um grande amigo meu, ele é um queridinho dos alunos, né? Do ensino médio, dos cursinhos, diferentemente de mim, né? Que eu sei que essa galera me odeia, né? Mas não tem problema. A gente está aqui para desagradar, porque se fosse para agradar eu seria freira, né? Então, como eu não sou freira ou padre, né? Então eu tenho que desagradar porque eu sou professor e o professor ele te tira da zona de conforto, né? Então o que acontece? O que nós vamos ver hoje? E isso que o Zé Roberto fala nesse vídeo dele, tá? É muito importante, tá? Eu quero começar a partir disso. Por quê? Porque nessa terça-feira eu fui explicar essa matéria para o pessoal de Meca e eu acho que eu tornei o negócio muito mais complicado do que devia. Então vamos começar simples. Vamos começar simples, definindo primeiramente, né, em termos de essência e acidente. Então, como a Maria Eduarda bem colocou, existe aí, e eu falei isso na aula passada, vai existir uma diferença, talvez inicial, talvez não, né? Eu acho que
inicial e muito importante entre Platão e Aristóteles. Enquanto as ideias, né, as ideias platônicas, elas subsistem, elas existem de fato num plano suprassensível, num plano metafísico, num plano imaterial, em um plano que nós não percebemos por meio dos nossos sentidos corpóreos, tá? Por Aristóteles, a conversa vai ser diferente. O que isso quer dizer? O Aristóteles, inicialmente, ele vai definir que algo existe em termos de dois conceitinhos, a partir daquilo que é essencial e aquilo que é acidental, tá? A gente pode denominar o que é essencial como atributo essencial, ou um atributo definidor, como o Zé Roberto muito bem colocou no vídeo. Esse atributo sem o qual nós não conseguimos definir nada. Então, ele utiliza o termo racional como atributo definidor da essência do ser humano. Então, os seres humanos, né, eles poderiam ser definidos essencialmente como animais racionais. É isso que ele coloca. Vocês entenderam até aqui? Sim ou não? Hein? Pessoal? Ok. Então, vamos lá. Então, de um lado, nós temos aqui esses atributos definidores, esses atributos definidores que também podem ser chamados de essência. Vamos continuar aqui, né? E porque, tipo assim, o que eu fiz aqui? Eu expliquei o que você explicou. Eu acabei de explicar o que você explicou, tá bom? Então, assim, de um lado nós temos, né, o que é essencial, né? E o que é essencial vai ser definido em termos de atributos definidores. Bom, a gente pode colocar o essencial, esses atributos definidores, como a condição sem a qual, prestem bem atenção, a condição sem a qual algo não existirá. Então, excetuando o Chaves, o programa Chaves, eu não sei nem se vocês conhecem isso, né? Mas excetuando o Kiko, excetuando a vontade do Kiko em ter uma bola quadrada, qual é o atributo definidor das bolas, de toda e qualquer bola? Vamos lá, pessoal. Qual que é o atributo definidor? Ser redonda, exatamente. Então, uma bola não existiria se ela não fosse redonda. É claro, isso, uma esfera redonda, Alexandre, exatamente. Você, Carol, acertado. Então, aquilo que de alguma forma define ou é o atributo definidor de uma bola é o fato dela ser redonda. Certo? Isso é a essência da bola. Agora, uma bola pode ser ovalada, a bola pode ser pequena, como uma bola de golfe. Ela pode ser do tamanho de uma bola de tênis. Ela pode ser dura como uma bola de beisebol. Ela pode ser grande como uma bola de futebol. Então, tudo isso que, digamos, muda de objeto para objeto, no caso nós estamos falando de uma bola, será definido como acidente. Ou seja, o acidente é aquilo que não é essencial. É aquilo que, de alguma forma, é predicado ou dito. Prestem bastante atenção. Aquilo que é predicado ou dito de um determinado objeto. Como assim, Anésio? Eu não entendi. Quando eu falo bola, a bola, ela subsiste, ela existe independentemente das suas qualidades. Prestem atenção nisso. Uma bola, ela existe independentemente das suas qualidades, dos seus acidentes. Mas a bola pode ser pequena, a bola pode ser de golfe, a bola pode estar em cima da mesa. Tudo isso que eu digo a partir da bola é o predicado. O que é um predicado lá em português? Quando você escreve uma frase, né? Sei lá, vamos colocar aqui. Esta bola é amarela, né? Então, o fato dela ser amarela, ela é uma qualidade que é dita a partir dessa bola. Qual que é o sujeito da frase? A bola. E o sujeito da frase
ele tem uma qualidade. A qualidade é ser amarela. Essa qualidade vai ser chamada de acidente. Vocês entenderam isso? Uma aulinha de português bem breve aqui, só para a gente entender um aspecto muito importante da filosofia de Aristóteles. Vocês entenderam? Maria Eduarda, você entendeu? Bom, dando continuidade, o que nós vamos ter? Né? Então, se de um lado nós temos aquilo que é essencial e aquilo que é acidental, que já foram definidos, o que isso tem a ver com essa palavrinha que está aparecendo aqui? Bom, o Zé Roberto ele vai colocar de uma forma bastante, eu acho ele bastante didático, assim, contrariamente a mim, porque eu tenho uma tendência a tornar o negócio mais complicado, né? Mas eu acho que ele coloca de uma forma muito magistral, muito bacana. Nós temos essa palavrinha, o ser que é um verbo, né? O ser é. A gente viu isso lá no Parmênides, né? O não ser não é. O ser para o Platão são as ideias que ocupam um plano sensível. E para Aristóteles, o que é o ser? Para Aristóteles, o ser vai ser dito, ou nós vamos nos referir ao ser de diversos modos. Ton, legetai, polakos, que é a frase que Aristóteles inaugura as suas reflexões metafísicas no livro A Metafísica. Ou seja, o ser é dito de diversas formas. Ou podemos falar sobre o ser de diversas maneiras. Quais são essas maneiras? Bom, antes da gente entender quais são essas maneiras, a gente precisa entender que o ser aristotélico, antes de mais nada, ele não é um ser ideal, tal como aparece na metafísica do Platão. Tá? O ser aristotélico ele vai adquirir talvez uma característica muito mais lógica, muito mais apoiada no modo como nós nos referimos na linguagem do que no Platão. Porque para o Platão, tudo aquilo que, digamos, existe nesse plano sensível, né, tudo aquilo que existe nesse plano sensível, vai existir um correspondente verdadeiro num plano ideal. Dito de outro modo, tudo aquilo que existe nesse plano das ideias vai ter uma cópia nesse plano físico. Então, o ser para o Platão, o ser para o Platão é uma ideia que independe dessa realidade física. Para Aristóteles, a conversa vai ser diferente. Tá? O que é o ser para Aristóteles? O ser para Aristóteles vai ser primeiramente definido entre aquilo que é essencial e aquilo que é dito do ser, ou a partir do ser. Ou seja, vamos voltar para a sentença. A bola é amarela. Vocês já aprenderam análise sintática em português? Análise sintática é aquilo que você... Pode falar, Alexandra, vai lá. Eu reconheço o nome, mas eu não sei, eu não lembro o que é. Tudo bem, Maria. Se você quiser voltar e sair, fica à vontade. Alexandra, análise sintática é aquela coisa chata que todo mundo tem que aprender em português, mas bastante importante, que é pegar uma frase e definir os termos da frase. Mas quais termos? O sujeito, predicado, dentro do predicado, o adjunto adverbial, adjunto adnominal, a conjunção, qual é o verbo, se é verbo de ligação ou não. Quando a gente estuda uma sentença, uma frase, né, nós vamos aprender a associar os termos às funções que esses termos ocupam no interior dessa frase. Isso é análise sintática. Então, quando eu dou para vocês a seguinte frase, uma frase simples, a bola é amarela, né? Eu estou atribuindo um predicado a um sujeito. Qual é o sujeito nessa frase, perdão? Qual é o sujeito na frase a bola é amarela? Hello? O sujeito é a bola. O sujeito é a bola, exato. E qual que é o predicado?
É amarelo. Isso. E o é o quê? É um verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele atribui um predicado a um sujeito. É isso. Basicamente, o que nós temos que entender, né, é exatamente isso. S, sendo sujeito, é o verbo, ou qualquer verbo. P, sendo P o predicado, é uma sentença, digamos, a gente vai aprender isso em lógica, é por isso que eu tô falando desse jeito, tá? S é P, ou S seta P, implica que um predicado é dito de um sujeito. Ou seja, S é P, é o que nós vamos chamar de uma proposição universal. Por que eu estou chamando de proposição universal? Porque toda proposição, de alguma forma, ela precisa dizer algo sobre o mundo, algo que ocorre ou algum fato no mundo. Então, se eu digo a bola é amarela, eu estou atribuindo a qualidade de ser amarela à bola. É aqui que eu quero chegar. Por Aristóteles, o ser, o ser, né? Nós vimos então que o ser para o Parmênides, ele é uno, imutável, imóvel, né? O ser para o Platão, ele vai ser as ideias. E para Aristóteles, o ser, ele vai ser dito de diversas formas, tá? E antes de mais nada, antes da gente passar para o próximo slide, o ser em Aristóteles, ele precisa de um atributo definidor. Ou seja, o atributo definidor é aquele que, se eu retirar, como o Zé Roberto muito bem colocou, se eu retirar daquele objeto ou desse ser, ele deixa de existir. Isso que, de alguma forma, define todo e qualquer ser é o que ele vai chamar de substância. O Aristóteles vai chamar de substância. Então, o conceito de substância, para Aristóteles, refere-se a tudo que existe, ou seja, é o substrato de todas as coisas existentes, descrevendo tanto a realidade material quanto a formal. A substância é a essência e o substrato, a matéria. Uma coisa curiosa, o mais interessante aqui no Aristóteles é que, diferentemente do Platão, o ser ele não vai ser algo único e exclusivamente metafísico. Ele vai também se referir à matéria. Enquanto para o Platão, né, a matéria é algo que... A matéria, pessoal, assim, só para aprofundar nesse termo, a matéria é aquilo que, de alguma forma, torna uma ideia única. E olha que interessante, vamos pegar o exemplo da bola, né? A bola ela pode ser feita de diversos materiais. Então, a bola de futebol ela pode ser composta, por exemplo, por couro, mas dentro ela não tem nada. Já uma bola de beisebol, ela é revestida pelo couro, mas por dentro ela tem lama. É um composto meio de lama endurecida com madeira, né? Já a bola de golfe, eu não sei porque eu nunca peguei, mas eu acho que ela é meio maciça. Ela por dentro ela é um material assim. Ela não é oca. Ela não é, digamos, dentro dela não tem ar. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque, digamos, a materialidade de cada bola, os materiais de cada bola, vão tornar a ideia de bola individualizada. Ou vai tornar porque, por exemplo, vocês não concordam comigo quando eu falo bola? Vocês imaginam qualquer bola que seja? Mas quando eu falo uma bola de futebol de grama, vocês já identificam qual é o possível material de que essa bola é feita, e ao identificar o material, vocês especificam ainda mais que bola eu estou falando. Vocês entenderam isso? Esse movimento aqui que eu fiz? Porque isso vai ser importante. Eu preciso entender se vocês compreenderam, se ficou claro. Eu posso falar de novo. Estou esperando vocês falarem. Entendeu ou não?
A Yandra falou que acha que sim. Quem mais? Quem mais? Alexandra, você entendeu isso? Kathleen, você está por aí? Você entendeu o que eu quis dizer, Kathleen? Vamos lá. Kathleen, você conseguiria explicar para suas outras colegas o que você entendeu disso que eu falei? Ai, professor, não sei. Foi 100%, mas eu entendi. Quando o senhor fala de uma bola, ela pode ter qualquer aparência, mas ela não deixa de ter a mesma essência. Mas se o senhor especificar mais ainda sobre ela, a gente consegue adivinhar a parte superficial dela também, o acidente. Mas mesmo assim, sendo uma bola. Ótimo, perfeito. Então, gente, o que me leva a especificar, obrigado, Kathleen, o que me leva a especificar cada vez mais a bola, a ideia de bola, é a matéria. Então, por Aristóteles, a matéria vai ser aquele, digamos, vai ser aquele atributo acidental que, de certo modo, me ajuda a identificar cada vez mais a especificidade da bola. Então, assim, eu vou explicar isso de novo. Então, quando eu falo bola, vocês imaginam qualquer bola, mas quando eu falo bola amarela, eu dou uma característica, dou, sei lá, uma qualidade da bola, vocês já começam a imaginar uma bola. Se eu falo bola amarela de tênis, vocês já formam na cabeça de vocês, vocês especificam ainda mais essa ideia que é dita quando eu falo bola, tá? Então, a matéria para Aristóteles, a matéria é algo muito importante na definição do ser. E, diferentemente do Platão, a concepção de substância por Aristóteles, ela envolve tanto a ideia, a forma, a essência, quanto a matéria. O ser é dito de diversas formas. E quais são esses modos? Agora a gente começa a tornar o negócio ainda mais específico. A gente tem que entender, primeiramente, que a metafísica... Deixa eu ver um negócio aqui. A metafísica aristotélica, ela é... Não, isso aqui depois a gente volta. Né? A metafísica aristotélica, ela visa, na verdade, compreender a causa que origina tudo aquilo que a gente causa de tudo, né? É a causa primeira, como Aristóteles vai colocar, né? A metafísica aristotélica, ela não está preocupada, como, por exemplo, na metafísica platônica, de estudar racionalmente as ideias, não. A metafísica aristotélica, ela busca, antes de mais nada, compreender a causa das coisas, ou especular sobre a causa das coisas. E é por isso que ela é chamada de ciência especulativa. Porque a metafísica, ela especula o porquê de todas as coisas que existem, tá? E o modo como isso é alcançado é a partir do momento que o Aristóteles, ele estuda o ser, ele busca compreender o que é o ser, né? Então, o ser, para Aristóteles, ele é, antes de mais nada, dito de diversas formas, tá? O ser é dito de diversas formas. A forma mais elementar do ser é a substância. E a substância, ela vai ser o atributo que ajuda a definir o que é esse ser. Então, se eu tenho, por exemplo, né, o caso, né, a bola é o ser. Mas quanto mais eu defino, quanto mais eu falo uma bola de golfe vermelha, né, eu estou identificando cada vez mais a substância desse ser. Ou seja, eu estou identificando cada vez mais o atributo que define aquela ideia inicial que é a bola. Tá? Então, assim, o ser em Aristóteles, o que é interessante, primeiramente, ele não vai depender de nada para existir. Tá? E esse ser que não depende de nada para existir é a substância. Gente, dito de uma forma bastante lógica, no final das contas, a substância para Aristóteles é todo e qualquer sujeito. Mas o sujeito, ele se faz dentro de uma relação. E essa relação, ela sempre vai ser num contexto no qual dizemos algo
desse sujeito. Então, a substância para Aristóteles, dito de uma forma bastante objetiva, bastante lógica, a substância para o Aristóteles é o sujeito. O sujeito de toda e qualquer frase que eu falei para vocês, de uma proposição. Então, por exemplo, a bola é amarela. A Maria Eduarda é aluna do primeiro ano de edificações. Vocês entenderam isso? A gente pode encerrar por aqui, porque se eu der continuidade, eu acho que eu vou acabar complicando. Eu só quero entender se vocês compreendem, né? Então, esse movimento que eu fiz aqui. Então, antes de mais nada, vamos lá. Vamos escrever, vamos recapitular o que eu disse aqui, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Então, antes de mais nada, o ser em Aristóteles é dito de diversas formas. O ser em Aristóteles atribuído ao ser, que atribuído O ser Aristóteles, ele pode ser compreendido então, né? E esse ser aqui, né? Eu acho que o que a gente tem que deixar claro que esse ser, em mais último grau, vai ser a substância. A substância ela vai ser compreendida então como a junção da forma, a essência, o que define, e da matéria, que sofre atribuição da essência. Isso aqui pode ser ilustrado da seguinte forma. Se a gente tem, né? Porque para o Platão, vamos lembrar que a matéria era algo descartado, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, como é que vocês se referem como é que vocês se referem às aulas que vocês têm na escola? Vocês chamam cada disciplina de matéria, né? Ou dentro de cada disciplina vocês têm matérias específicas. A matéria, na verdade, é tudo aquilo que de alguma forma, né, ela apregoa ou ela ensina um determinado conteúdo. A matéria é específica. A matéria é aquilo que especifica. Então, essa relação aqui, né, o ser, ou substância aristotélica, ela possui aqui uma relação de via dupla, né, entre a forma barra essência e a matéria. De que modo? Né? A matéria, ela individualiza e a forma
ela dá unidade ou permite conhecer. Lembra lá no primeiro semestre que a gente falou sobre a relação entre o uno e o múltiplo? Né? Então, isso é interessante. O Aristóteles ele está respondendo essa questão entre o uno e o múltiplo. O uno seria a forma e o múltiplo seria a matéria. Mas só que existe uma relação de codependência entre forma e matéria, ou essência e matéria. Tá? Então, vamos entender isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Tá? Tá certo? Vocês entenderam isso? Eu acho que isso aqui é o resumo da aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que gostaria de fazer? Olha que doido. Alguma questão, pessoal? Vocês gostariam de colocar, que queriam fazer? Professor, sobre o exemplo, Maria Eduarda, aluno do primeiro dia, o que faz? Se a Maria Eduarda é um aluno, a característica dela é para o primeiro ED? É isso? Exatamente. Pode printar, Alexandra. Exatamente. Aí, Kathleen, uma coisa interessante no Aristóteles é que a substância ela vai ser tanto mais ser quanto mais individual ela for. Ou seja, quanto mais você define, né? E lembrando que a Maria Eduarda, ela, vamos supor que seja eu um extraterrestre falando, né? A Maria Eduarda é um exemplar da raça humana, do gênero feminino, né? Ela tem a pele mais escura, cabelo enrolado, e ela é aluna do primeiro ano de edificações do Instituto Federal de São Paulo, em Votuporanga. Então, quanto mais eu defino, mais ser, né, ela vai ser. Né? Então, o que é interessante nessa questão da substância, né, é que quanto mais individualizado, mais ser ela é. Mas isso deixa para uma outra conversa, tá? Deixa isso para depois. Mas o que eu queria que vocês entendessem é isso, basicamente isso. Então, nós falamos também, né, da questão dessa distinção, né, entre essência e acidente, né? Sendo a essência o atributo definidor do ser, né? Então, vamos tentar, né, lembrar disso aqui que eu falei, tá? Isso é importante, pode printar, o Alexandre. Deixa eu só ampliar aqui. Isso, pronto. Tá? Então, assim, vamos tentar lembrar disso, tá? E no mais é isso. Pessoal, alguma dúvida?